Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, através desse canal, quero deixar uma mensagem da parte do nosso Deus para você, tá? Que a paz esteja com todos, tá bom? Você que tem se inscrevido nesse canal, você que tem deixado o seu like, você que tem deixado o seu gostei, agradeço a você do fundo do meu coração, tá bom? Saiba que o que você está fazendo não é para mim, mas o que você está fazendo é para o nosso Deus, é para que Ele seja louvado, para que Ele seja glorificado, tá? Sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, né? A realidade é que Jesus, Ele está voltando, né? E daqui a pouco a igreja vai subir, daqui a pouco a igreja vai embora, né? E Jesus deseja que o Evangelho ele seja pregado através das redes sociais, através dos púlpitos das igrejas, né? Através de um panfleto na rua, através do evangelismo de porta em porta, através do jornal impresso, através do rádio, da televisão, enfim, importa que o evangelho seja pregado. Então, eu já tenho falado muito isso, o meu objetivo, através desse canal, é que isso aconteça, tá bom? O Espírito Santo quem colocou no meu coração esse canal para esse objetivo, tá certo? Mas vamos à palavra de Deus. Eu estava meditando esses dias, aliás, faz tempo que essa palavra já está no meu coração, a respeito do Espírito Santo, né? Eu já falei em outros vídeos sobre isso, mas não me canso de falar sobre o Espírito Santo, jamais também vou me cansar. Mas eu estava meditando, meu amigo e minha amiga, sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus ele deu o maior exemplo de que o cristão ele não pode ficar sem o Espírito Santo, né? Jesus ele deu o maior exemplo de que a pessoa que serve a Deus ela precisa do auxílio do Espírito Santo, né? Não tem como a pessoa prosseguir a caminhada na fé sem a ajuda do Espírito Santo. Sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo, tá? Mas como que a pessoa ela vai conseguir perseverar até o fim com a sua própria força? Como que a pessoa vai conseguir perseverar até o fim, né, com seu próprio punho? Não vai conseguir. Por quê? Porque, meu amigo e minha amiga, entenda bem o que eu vou lhe falar. A luta que nós vivemos é espiritual, né? A luta que nós enfrentamos não é luta física. A guerra que todos os dias nós compramos é contra Satanás, é contra o diabo, é contra o inferno, né? Todos os dias o diabo ele tem armado ciladas, todos os dias o diabo ele tem oferecido oportunidades, né, para nos afastar da presença de Deus, usando de desejos, usando das nossas fraquezas, da nossa própria carne, né, nos apresentado o pecado, nos apresentado as coisas desse mundo que não agrada a Deus. Então a nossa luta ela é espiritual. E como que você vence uma luta espiritual sem a ajuda do Espírito Santo, né? Por mais que você se esforce para estar na presença de Deus, por mais que você se esforce para agradar a Deus, vai chegar uma hora que a sua força vai chegar ao seu limite, né? Por mais que você, né, resista assim à tentação,
Por mais que você resista ao mal, por mais que você resista o pecado, mas se você não contar com a ajuda do Espírito Santo, vai chegar uma hora que a sua força vai ser pequena. Vai chegar uma hora que você vai se sentir pressionado, que você vai se sentir sufocado, né? Aí ao ponto de você entregar os pontos. E às vezes a gente vê muito isso acontecer no nosso meio. Pessoas que estavam caminhando bem na fé, pessoas que estavam firmes na fé. Aí o que aconteceu? A tentação veio, a pressão da carne veio, o pecado começou a pressionar a pessoa. Aí o que aconteceu? A pessoa logo desfaleceu. Tem pessoas no nosso meio que são pessoas esforçadas. Elas falam assim: nossa, eu tenho um desejo tão grande de servir a Deus, mas vira e mexe eu tenho caído na tentação, vira e mexe eu tenho caído no pecado, vira e mexe eu não tenho resistido ao mal. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, está faltando na sua vida o Espírito Santo. Está faltando na sua vida você buscar a presença maior que é de Deus. Você só vai conseguir vencer a luta espiritual com o auxílio de alguém espiritual. De quem? Com o auxílio de alguém que é espírito. De quem? O Espírito Santo. Então por isso que você tem que buscar. Você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo. Você que faz tempo que não fala na língua dos anjos, que não sente aquele fogo dentro do coração, está se sentindo fraco na fé, né? Busque se fortalecer, porque nós precisamos do Espírito Santo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu o maior exemplo disso. Eu quero dizer para você algo, meu irmão, meu querido amigo, minha querida amiga, que Jesus, quando esteve entre nós, Ele não veio como Deus. Tem muita gente que entende errado isso, né? Quando Jesus esteve entre nós, né? Ele esteve entre nós como homem. Você pode ver que a Bíblia diz isso em Filipenses. Você pode ler depois, tá? Filipenses capítulo 2, o versículo 7, versículo 8. Você vai ver que Jesus ele assumiu a forma humana, né? A única diferença de Jesus para nós é que Jesus não tinha pecado e não tem e jamais vai ter. Diferente de nós que somos pecadores, né? A única diferença quando Jesus esteve entre nós é que Jesus não tinha pecado. A gente tem. Mas Jesus, quando esteve entre nós, Ele teve as suas limitações. Ele também sentiu o que a gente sente. Ele sentiu vontade de chorar, ele sentiu vontade de dar risada, né? Jesus tinha suas necessidades fisiológicas, Jesus se sentia cansado, Jesus, né, ele teve um momento de angústia, por que não dizer quando ele estava perto de ser preso e crucificado? A Bíblia diz que ele entrou em angústia, né, na alma, né? Ele chorou lágrimas de sangue, ou seja, Lázaro mesmo. Quando Lázaro morreu e Jesus foi até Betânia, a Bíblia diz que Jesus chorou, né? Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, né? Jesus chorou. Ou seja, isso mostra o quê? Que Jesus, quando veio entre nós, ele veio como homem. Ele não veio como Deus. A Bíblia diz que ele se desvaziou da sua glória, se despiu de toda a sua glória e assumiu a forma humana. Está lá, Filipenses capítulo 2, verso 7 e 8. Depois você pode ler. Ele assumiu a forma humana. Então, o que eu entendo com isso? O que ajudou Jesus, quando ele estava entre nós, a vencer, né, as batalhas? O que ajudou Jesus a vencer as dificuldades? Até mesmo na cruz, né? O que sustentou ele no seu momento de fraqueza, né? Ou seja, qual que foi o momento de fraqueza de Jesus? Quando ele teve fome.
A Bíblia diz que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, está em Mateus 4, versículo 1 em diante, ele teve fome. Ou seja, ele teve um momento de fraqueza, ele sentiu fome. A carne dele ficou fraca. Embora o espírito dele estava forte, mas a carne dele enfraqueceu. A carne dele estava limitada. Por quê? Porque ele ficou muito tempo sem comer, né? Ele teve fome. Então, o que o ajudou a vencer a tentação, né? O Espírito Santo. Você pode observar que antes de Jesus passar pelo que ele passou, antes de Jesus começar o seu ministério, antes de Jesus passar pela tentação, ele jejuou, ele se preparou para isso. E depois que ele foi batizado, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ele. Está lá, Mateus capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: E tendo Jesus acabado de ser batizado, subiu-se da água. Subindo, né? Ele subiu, ele foi batizado, ele se levantou, né? Das águas. Eis que abriu os céus, e sobre ele veio o Espírito Santo de Deus em formato de uma pomba. Ou seja, está lá em Mateus 3,16, tá? Ou seja, a Bíblia diz o quê? Que depois que Jesus foi batizado, qual que foi o próximo passo que veio sobre ele? O Espírito de Deus, a presença de Deus. Ou seja, meu amigo e minha amiga, eu repito, Jesus, quando ele esteve entre nós, ele não veio como Deus, ele veio como homem, ele assumiu a forma humana. Só que quem o sustentou foi quem? O Espírito Santo, tá bom? Então você vê que ele deu o maior exemplo de que o Espírito Santo é a prioridade na vida do cristão. O Espírito Santo é o principal na vida do cristão. O Espírito Santo é aquele que nós não podemos ficar sem ele em nossa vida. O próprio Cristo diz que ele é o Consolador. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo falou que ele é o nosso ajudador, aquele que nos ensinaria todas as coisas, aquele que nos guiaria, né? Aquele que nos mostraria toda a verdade, aquele que nos faria lembrar de todas as palavras que Jesus tem nos falado. Então, o Espírito Santo é isso. Então, se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu amigo e minha amiga, você não vai conseguir vencer as lutas. Você sempre vai estar caindo nas tentações. Você sempre vai estar caindo nas adversidades. Então, busque a presença de Deus. Busque o Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.